Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Amigo telespectador, tem sido um privilégio que Deus nos concede de estarmos de volta apresentando o programa Fé Perfeita, que vem para falar de Deus, na presença de Deus, de coração para coração. Nós estamos agradecidos pelos seus e-mails, pelos telefonemas e por centenas de pessoas que temos tomado conhecimento que nos acompanham a cada programa. Você que vive nas cidades do interior do nosso estado, por onde a caravana Fé Perfeita tem estado e levando a você cultos, nós estamos agradecendo muito por todos aqueles que vêm participar destas reuniões juntos com a caravana Fé Perfeita. Voltamos hoje ao nosso estudo no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, é um livro semente, é o livro em que nós estamos vendo, e eu disse nos programas anteriores, que é um livro odiado pelo diabo, não apenas pelos críticos, mas até pelos teólogos que são usados por este espírito para lançarem sombras e dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, por não conhecerem a Bíblia por revelação e sim tentar uma interpretação privada, o que é completamente condenado pela própria Bíblia. No capítulo 2 do livro de Gênesis, nós temos um assunto maravilhoso. Assim, os céus, a terra e todos os seus exércitos, o seu exército, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós estamos aqui diante de um assunto muito bom. Nós temos um calendário que a semana inicia-se no seu primeiro dia, hoje conhecido como domingo, porém, nós sabemos que é o primeiro dia da semana. E nós temos, então, o último dia da semana, que é o 7º, que é o sábado. E, entre todos estes dias, encontramos que Deus resolvera por decisão própria descansar no dia 7º. E quando Deus descansou no dia 7º, santificou aquele dia. Se você olhar no capítulo 1º do livro de Gênesis, quando Deus fez tudo o que ele fez no primeiro dia, ele achou muito bom. No segundo, no terceiro, e quando Deus completa a sua obra no 6º dia, criando a sua criação máxima, a sua imagem, ele também diz que era tudo muito bom. Porém,
nós temos uma diferença. Deus resolve santificar um dia. A pergunta é, por que Deus achou todos os dias bons e ao sábado ele santificou? Aparentemente, dá-se para ver uma distensão, dá-se para ver que há uma distinção entre os dias da semana e o dia do sábado. Aparentemente, nós colocamos aqui o sábado acima dos demais dias, e eu digo a você, isto é a pura verdade. Aí você diz, então, se Deus santificou o sábado e o colocou acima dos outros dias da semana, por que será que o sábado foi colocado de maneira diferente dos demais dias da semana? Devemos nós fazer alguma coisa especial no dia do sábado? Olha, meu caro amigo telespectador, em primeiro lugar, a falta de compreensão das Escrituras faz com que os homens errem. Primeiro, Deus fez todas as suas obras até o dia sexto. Já disse e repito, ele fez o homem, sua imagem, só que aqui o homem criado no dia sexto não era este homem de carne que você está vendo. Era um homem segundo a semelhança de Deus, um ser espírito. Portanto, o dia do sábado que o grande Deus, que é espírito, descansou, estou falando, olha aqui, em descanso para o espírito. Eu não estou falando de um descanso, e a Bíblia não está falando de um descanso físico, até porque eu creio que você que estuda a Bíblia sabe que o Eterno não se cansa nem se fadiga. Deus não estava descansando fisicamente, porque Deus é um espírito. Deus já houvera criado o homem, mas não o homem carne, o homem espírito. Já expliquei nos programas anteriores que o homem foi criado, feito em duas etapas. Primeiro, como um ser espírito e depois formado do pó da terra, ou seja, tomando a forma deste corpo que é chamado de um animal racional. Prestem atenção que o homem que descansou com Deus no dia sétimo era um ser espírito. Por que será que Deus, então, santifica o sétimo dia? Porque nós estamos olhando e sabemos que o Velho Testamento, com sua história ou na sua veracidade, ele é uma figura tipológica do que haveria de acontecer no Novo Testamento. Prestem atenção. Eu gostaria que você notasse que no Novo Testamento Jesus vai ser chamado o princípio da criação de Deus. E este Jesus é, sem dúvida alguma, a real figura no qual o sábado, o sétimo dia, era apenas a figura. Nós temos, então, aqui algumas coisas que gostaria de ponderar com você nesta hora. Muitas pessoas me escrevem e dizem, pastor, nós precisamos guardar um dia da semana, parar as nossas atividades físicas de trabalho para um descanso? É o dia sétimo, ou o sábado, um dia para descansar? Eu quero apenas dizer a você que Deus mostrou isto para mim e para ti, que ele não estava descansando no físico, então não é um descanso no físico, é um tipo. E Paulo, na carta aos Hebreus, a Bíblia responde às perguntas da Bíblia. Capítulo 4 da carta aos Hebreus, Paulo pergunta, aliás, afirma,
resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, repousou de suas obras como Deus das suas. Estava Paulo falando sobre um dia de repouso que ainda faltava? Ou quando Paulo perguntou se Josué lhe houvesse dado repouso, por que falaria posteriormente de um outro dia de repouso? Na verdade, o povo de Israel entendeu pela lei que haveria um dia que eles deveriam guardar e santificar. E eles o fizeram. E aquilo era para eles como um sinal. Meu amigo, todas estas coisas são explicadas no Novo Testamento. Quando eu disse que o sábado era um tipo ou uma sombra, o apóstolo São Paulo vem e disse que ninguém te julgue pelo comer ou pelo beber ou pelas luas novas e sábados, porque são sombras, mas o corpo é Cristo, ou seja, isto apontava para Jesus Cristo. O homem que estaria, porque esta é a figura, de alguma maneira no seu espírito cansado, não era no seu físico. Não era um cansaço por trabalhar 5 dias ou 6 dias de uma semana, mas na sua alma, no seu espírito, cansado, desiludido, sem esperança, falido, sabe, sem forças, pecaminoso, cheio de marcas, poderia encontrar entre agora todos os dias da semana um dia. E este dia do sábado era apenas a sombra de que no futuro o que era tipificado na sombra tomaria o lugar. E então as pessoas encontrariam, porque foi o que aconteceu. Deus estava tão feliz quando concluiu sua obra que ele sorriu e disse: é muito bom, e descansou. E o homem que tinha sido criado à imagem de Deus também era uma alma feliz e descansada. Quando Jesus veio à terra, sendo ele o verdadeiro descanso, no qual o sábado era apenas uma figura, olhou para pessoas endemoniadas. Isto não era um cansaço físico. Ser endemoniado é ser prisioneiro no espírito por demônios. Automaticamente o corpo sofre as consequências. Olhou para uma mulher na prostituição, possuída por 7 demônios. Isto era, ela prostituía no seu corpo porque seu espírito estava aprisionado por demônios. Ele veio e encontrou pessoas paralíticas, cegas e mudas e expulsou o espírito de surdez e o espírito de doença das pessoas para que o corpo pudesse ser beneficiado. Então, ele veio como descanso para o cansado, para o oprimido, para o pecador, se fosse ele um Zaqueu, ou um ladrão na cruz, ou uma prostituta. Ele apenas falaria a palavra, faria com que os demônios se afastassem, no espírito houvesse um descanso, houvesse perdão, livramento, automaticamente o corpo mudaria completamente de postura e de posição. Enxergaria, falaria, ouviria ou viveria uma vida limpa sem esta opressão dos demônios. É uma coisa clara, toda a doença é do diabo e todo esse sistema de pessoas com prostituição, com vida suja de homossexuais, de lésbicas, e tudo isso são demônios no espírito. E as pessoas só agem como estão agindo porque são prisioneiras de espírito. Deixa Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente vir, como disse Paulo, como disse a Bíblia, que ele foi ungido para que pudesse libertar os cativos de Satanás.
Eu acho isto uma coisa esplêndida e maravilhosa. Já imaginou você chegar frente ao mestre e ele abrir os braços e dizer: os que estão cansados. Os fariseus, os saduceus, os religiosos diziam: não, nós não estamos cansados, nós temos um dia de sábado para descansar. Não era o descanso físico que ele estava falando um descanso que vem para a alma, que faz o homem ser feliz. Como Deus viu que tudo era muito bom e estava feliz e podia estar descansado, e você vai ver que em meio a problemas e dificuldades, o homem ainda pode ter uma alma descansada. Você vai ver que as pessoas tinham uma religião, mas elas não estavam descansadas. Elas eram oprimidas pela religião, fariseus e saduceus, brigando. Quando você tem pessoas opressas pela religião, você vai ver um fanatismo ou uma vida liberal. Preste atenção à religião, se ela pode trazer descanso para a alma das pessoas. Se pudesse, por que as pessoas se penalizam com pedras, fazendo penitências e fazendo votos absurdos? Você disse, isto é só no catolicismo. Não, no protestantismo também. Se as pessoas tivessem liberdade na alma, por que elas venderiam tudo o que têm e aceitariam desafios de dar, de fazer propostas, de desafiar a Deus com dinheiro, sem poder, para satisfazer a opressão da religião? Isto tudo para você ver que tudo isto é uma farsa. Mas o verdadeiro descanso vem na simplicidade. Ele falava, abria os braços e convidava. A religião te oprime, o pecado te oprime, a droga te oprime, a bebida te oprime, a prostituição faz de você, mulher, um ser vulgar, que se torna um depósito de espermas de homens para ir lá descarregar em você. Faz de você, homem, um produto adúltero de simplesmente estar atrás de uma mulher para jogar esperma fora sem nenhuma razão, nenhum amor, nenhum afeto, apenas por um instinto animalesco. Opressão, demônios, faz de você, homem, um fumante, ou de você, um alcoólatra, um viciado em drogas, uma pessoa prisioneira. Tanto a religião como os hábitos da sociedade prendem e oprimem a vida das pessoas, mas Cristo é um descanso. Ao encontrar-se Cristo, os demônios se afastam. A alma encontra descanso, a alma encontra paz. O próprio corpo é aliviado de suas doenças e das influências demoníacas. Então, recupera-se a verdadeira razão da vida. Sabe quem é o verdadeiro descanso? Cristo, representado num dia. Por que ele era santificado, diferente dos demais dias? Porque só existe um santo, que é Jesus Cristo. Todos os demais, eu, você e todos os outros, não somos. Nós somos santificados por representação na obra justa, equilibrada, pura, perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos perfeitos por representação. Deixa eu voltar aqui, então, para dizer, Jesus abre os braços e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Cansados e oprimidos. Você quer servir uma religião que vai dizer para você que você tem que ficar o sábado todo sem fazer coisa alguma, porque você não pode fazer nada, e o resto da semana? No domingo pode levar as irmãs para a praia de biquíni e lá encher os olhos de adultério e os demônios estarem na sua vida. Na semana você pode mentir, você pode assistir os programas imorais da televisão, você pode cortar seu cabelo, você pode vestir roupas imorais. Todas estas influências de Satanás. Isto é uma mentira dizer que se guarda um dia da semana e o resto
está você aprisionado. Está aqui diante de você o convite de Jesus. Venha para Cristo, para a palavra. A palavra é o verdadeiro sábado, é o verdadeiro descanso que você deveria estar guardando. Não é guardar um dia de 24 horas e o resto você viver oprimido segundo os preceitos e dogmas e tradições de uma sociedade, de um mundo que está no maligno. Eu estou chamando você como Cristo chamou. Quem é Cristo? Cristo é o Verbo, é a palavra que se encarnou. Se você olhar na Bíblia, todos os mandamentos, eles estão assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não farás imagem de escultura. Quando você chega ao quarto mandamento, e depois não furtarás, não roubarás, não matarás. E quando você chega ao quarto mandamento, era uma sombra. Aquele dia, aquele descanso, aquele santificado representava para Cristo. E quando Cristo chegou, a sombra desapareceu. Eles não podiam ver em Cristo realmente quem ele era. Ele era o sábado, ele era o santo, ele era o libertador, ele era aquele que a religião não podia mais sustentar. Mas acontece que erraram em não conhecer as Escrituras como as pessoas estão errando hoje. O que aconteceu? Preferiram a religião, a tradição, a opressão, do que aceitar aquilo que Deus houvera propiciado. Preferiram ficar sacrificando cordeiros do que aceitar a providência de Deus, o cordeiro que Deus providenciou para o substituir, para que você não morresse e ele morresse em seu lugar. Preferiram ficar com o dia de sábado, que era apenas a sombra, um dia de 24 horas, do que aceitar um descanso que é eterno, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta vai para você que está em casa neste programa. Quer você guardar um dia ou quer você aceitar o descanso que faltava, que Paulo disse: quando você entra nesse descanso, você descansa de suas obras, como Deus descansou das suas no dia 7º. Você tem um descanso eterno. A pergunta é: quer você descansar? Quer você se livrar da opressão? Quer você um alívio para a sua casa, para a sua vida, para o seu corpo? Quer aceitar Jesus, que te convida a vir a Ele para tomar não uma opressão de uma religião, mas um verdadeiro descanso? E Ele diz: é leve, é suave o meu fardo. Agora, a religião, ela é, sem dúvida alguma, um fardo pesado. Não é difícil obedecer à Bíblia. Difícil é se livrar dos demônios. Mas esta não é mais uma questão sua. Se você vem a Cristo, a briga, a luta não é mais com você. Não é você, é o próprio Cristo agora por você. Ele já venceu a Satanás. Ele já venceu o inferno. Ele já venceu a morte e a sepultura. Ele derrotou os poderes das doenças no Calvário. Ele trouxe um descanso para a sua alma. E isto é o que nós estamos pregando para você nesta programação. Convido você agora para fechar os olhos e para vir a Cristo. Quer vir? Ele está te chamando, venha. Você quer vir? Então feche os seus olhos agora e venha a Ele e diga para Ele qual é a coisa que está te oprimindo, que você quer guardar o sábado, ou seja, que você quer viver o Evangelho. Isto é que é guardar o sábado. Não é um dia da semana, mas é um dia que aponta para a eternidade. Feche os seus olhos. Diga para Ele que você precisa de um alívio para a sua alma, de paz para o seu lar,
de um momento de sorrir e dizer, mas é bom viver com Cristo. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, se o Senhor agora encontrar alguém que se humilha e vem a Ti por aceitar o Teu convite, ajude esta pessoa. Perdoe os seus pecados, cure suas doenças e, Senhor, entra nos lares e faça com que os poderes dos demônios desapareçam pela autoridade do Teu nome e da Tua presença. Abençoe a este povo e revele a Tua vontade a eles. No nome de Jesus. Amém.